Glória a Deus. Lucas 9, do 23 ao 26, nós vamos ler. Antes de nós lermos, deixa eu orar com você. Vamos orar? Vamos orar juntos? Pedir para você fechar os seus olhos, só para você não se distrair. Feche seus olhos por um instante. Vamos orar. Pai de amor, eu rendo graças ao Senhor por mais um dia e mais essa noite estarmos aqui. Eu quero pedir ao Senhor, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, fala conosco, ministra os nossos corações, usa a minha vida e prepara o coração dos meus irmãos em nome de Jesus. Nós não queremos, Pai, simplesmente, nós não queremos ser um povo religioso, com atitudes religiosas. O que nós queremos é experimentar de Ti a cada dia. Nós queremos viver cada uma das boas promessas do Senhor. E nós queremos cumprir o propósito para o qual o Senhor tem nos chamado. E sermos canais de bênção na vida de outras pessoas, Pai. Então, Senhor, nos ajuda a guardar, a reter cada uma das palavras que temos ouvido nesse lugar. Deixar que o Senhor trabalhe nas nossas vidas e através delas. Em nome de Jesus. Amém. Lucas 9, 23 ao 26. Diz assim, deixa eu pedir um favorzinho aqui. Ju, faz um favor para mim. Vai ali na minha sala, teu óculos do pastor acho que está em cima da mesa. Pega para mim, por favor. Diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Obrigado. Verso 25. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Até aqui, queridos, por enquanto. Amém? Glória a Deus. Queridos, veio ao meu coração quando eu estava orando, pedindo ao Senhor e buscando ao Senhor por uma palavra para compartilhar com a igreja. E me veio essa palavra. É uma palavra, se é que eu posso dizer assim, é uma palavra simples, porém eu acredito que quando damos ouvidos a ela, é uma palavra tão poderosa para causar mudança nas nossas vidas. Amém? E a palavra que eu quero compartilhar com vocês dentro desse texto, eu quero falar aqui sobre o convite de Jesus. O convite de Jesus. Amém? Atualmente, amados, nós temos ouvido falar muito, a gente ouve falar muito, eu falo nas igrejas mesmo, né, sobre o amor de Deus pelas nossas vidas. Nós temos ouvido falar muito da graça que perdoa os nossos pecados. Nós até ouvimos falar sobre isso hoje no Tadel, nós ouvimos um pouco sobre isso, sobre que nós somos a justiça de Deus, temos o perdão dos nossos pecados, a purificação dos nossos pecados. Nós temos ouvido falar muito, queridos, sobre as bênçãos que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. Nós ouvimos muito falar sobre isso, amém? Não ouvimos? Muito sobre isso, né? Sobre o amor de Deus, como Deus nos ama, como Deus, nós estamos no tempo da graça, como Deus é gracioso e nos perdoa, como Ele tem bênção para derramar sobre as nossas vidas. E é verdade isso, queridos. Mas apesar dessa afirmação ser uma verdade, ela não está completa. Ela não é completa se a gente não falar do convite de Jesus. Então, mais uma vez, essa afirmação que eu falei, essas coisas que eu disse, é uma verdade. Mas ela não está completa se nós não falarmos sobre esse convite de Jesus. Eu dei esse tema aqui dentro desse texto, né, o convite de Jesus, né? Não é completa se a gente não falar sobre ele. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês dentro desse texto, queridos, é que o convite de Jesus é para todos.
É para todos. O texto diz aqui, Jesus dizia a todos. Se alguém quer dizer qualquer pessoa, todos, o convite que Jesus está fazendo aqui para segui-lo é para todas as pessoas, queridos. Quando a gente observa esse texto, a gente pode ver que ele está fazendo um convite para aqueles que querem segui-lo e que não tem distinção de pessoas. Não tem distinção. Independente de cor, independente de raça, independente se você é pobre, se você é rico, independente de nível intelectual, se você é uma pessoa muito inteligente, se você não é uma pessoa tão inteligente, né? Independente de qualquer coisa, independente da sua religião, independente de religião, esse convite que Jesus está fazendo é para todos. Até mesmo, como eu disse aqui, independente de religião. A religião que às vezes você professa, né? Esse convite de Jesus é para todas as pessoas. Esse convite de Jesus, queridos, é para aquelas pessoas que têm sido uma boa pessoa. Mas esse convite também é para aqueles que têm sido uma má pessoa. Esse convite é para você que de repente tem sido uma esposa fiel, um marido fiel. É para você. Mas esse convite também é para você que porventura não tem sido fiel com seu cônjuge. Para você que de repente às vezes adulterou, quebrou a aliança de casamento. Esse convite é para você que tem andado nesse mundo de forma honesta. Tem andado nos seus negócios, no seu trabalho, você é uma pessoa justa, você é uma pessoa honesta. Esse convite é para você. Mas esse convite também é para você que de repente não tem sido muito honesto. Não tem sido muito justo nos seus negócios. Você que de repente defraudou alguém, lesou alguém, roubou alguém. É para você também. Então esse convite não é só para os bonzinhos. Esse convite está aberto a todos, queridos. Para todas as pessoas, sejam boas ou sejam más. Pessoas boas ou pessoas ruins. Esse convite é para o assassino, esse convite é para o ladrão, esse convite é para a prostituta. Esse convite é para todas, 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 todas. Mais uma vez, dependente da raça, nacionalidade, né? Se você é magrinho, gordinho, alto, baixo, bonito igual o pastor, ou não é tão bonito igual o pastor. Independente, eu não perco a oportunidade. Independente, queridos, é para todos. Amém, queridos? Essa é a primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês dentro desse texto. Por quê? Tem um texto em 1 Timóteo 2,4. À medida que eu for falando os textos, eu gostaria que fosse projetando bem rapidinho. Eu quero que fique rápido no gatilho aí, tá bom? 1 Timóteo 2,4 é aquele texto que diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mais uma vez, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Em segundo lugar, queridos, que eu quero falar com vocês, então nós entendemos que o convite é para todos. Pastor, glória a Deus. De repente eu não estava enquadrado aí nos bonzinhos, no bom marido, na boa esposa, no bom filho, no que tem se portado de forma tão honesta. Andei dando umas pisadas na bola, então glória a Deus, o convite serve para mim também. Glória a Deus. Mas em segundo lugar, queridos, que eu quero falar com vocês, quando nós olhamos para o texto, eu quero falar com vocês sobre que existem algumas exigências contidas no convite. Vocês prestaram atenção? O convite é para todos, mas tem exigências contidas no convite. Apesar do convite ser aberto a todos, queridos, existem algumas exigências contidas nesse convite que elas precisam ser observadas. Né? Então, existem exigências no convite que precisam ser observadas, ou seja, não dá para aceitar esse convite sem que se obedeça a essas exigências que estão nele. E quais são as exigências aqui? Vamos ler de novo o texto, queridos? Quais são as exigências que estão nesse convite de Jesus? Jesus dizia a todos, se alguém quiser me seguir, a primeira exigência, negue-se a si mesmo. Quer seguir Jesus, queridos? Todo mundo pode.
Mas a primeira exigência do convite, se você quer seguir a Jesus, você precisa negar-se a si mesmo. E negar-se a si mesmo, queridos, não significa você se anular no sentido que você não vai ter mais vontade, não vai ter mais desejos, né? Mas negar-se a si mesmo, queridos, significa que de agora em diante, você não vai viver mais para si, mas você vai viver para a vontade dele. Negar-se a si mesmo, mais uma vez, não significa que você não tenha, vai se anular, não tem mais desejos e vontades. Você tem desejos, você tem vontades, mas significa que você vai permitir que a vontade de Deus prevaleça sobre a sua. E para seguir Jesus, para você aceitar esse convite, você precisa negar-se a si mesmo. A vontade de Deus precisa ser acima da sua vontade. Amém? A vontade dele precisa... Não é que você não tem vontade, mas você precisa permitir que a vontade de Jesus prevaleça sobre a sua. Negar-se a si mesmo, querido, significa morrermos para nós mesmos e passarmos a viver para Cristo. Entendendo que, aqui eu quero dizer para você, não existe uma outra maneira de viver o Evangelho. Não existe, não tem um segundo caminho, queridos. Em toda a Bíblia não tem um segundo caminho. Ah, pastor, não é bem assim. Não tem um segundo caminho. Não dá para seguir a Jesus, não dá para aceitar esse convite sem negar-se a si mesmo. E não dá, como eu disse aqui, queridos, não existe uma outra maneira de viver esse evangelho e de sermos cristãos realmente frutíferos, se não for negando a si mesmo. Gálatas 2:20, aquele texto que diz: eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Né? A vida que agora eu vivo no corpo. O que isso significa? Isso significa aquilo que está lá em Romanos 12:2, para que venhamos nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável, queridos. Quando fala morrer, não está falando sobre literalmente. Está falando, queridos, que agora é você crucificar a sua carne. É morrer para as suas vontades, crucificar a sua carne para fazer a vontade. Eu fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive. A vida que eu vivo nesse corpo agora, eu vivo ela para fazer a vontade de Deus. E eu crucifico a minha carne todos os dias. Todos os dias eu crucifico a minha carne para andar dentro da vontade dele. Amém? 2 Coríntios 5,15. Eu não sei se está dando para ir projetando. 2 Coríntios 5,15. Olha o que diz aqui, queridos. E ele morreu por todos. Ele morreu, olha aqui comigo, ele morreu. O que está aqui, queridos? Mas na sequência vem para. Esse para é um indicativo de propósito. Ele morreu por todos, mas foi para te salvar, foi para te perdoar, foi para te purificar, foi para te dar a vida eterna, foi porque Ele te ama, Ele tem bênçãos para a sua vida, tudo isso é verdade, mas também para que aqueles que vivem agora já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A morte de Cristo Jesus, queridos, foi para te perdoar e para te salvar da condenação eterna? Foi, mas não foi só para isso. A morte de Cristo Jesus foi para que você passe a viver para Ele agora. Você vive agora nesse corpo, mas agora o que você faz com o seu corpo, queridos? Né? Você faz para glorificar a Deus. Você vive agora para a vontade dEle e não mais para a sua vontade. Você agora foi crucificado com Cristo, você crucifica a sua carne todos os dias, para que você ande dentro da vontade de Deus. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João 12, o versículo 24 e 25. Em verdade lhes digo, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele vai continuar só. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Queridos, aqui está fazendo uma menção sobre Jesus, mas também serve para as nossas vidas que seguimos os passos. Se o grão de trigo não cair da terra e não morrer, ele vai continuar só. Não existe um outro tipo de evangelho para vivermos se não morrermos.
Para que a gente tenha vida de verdade e sejamos frutíferos de verdade, nós precisamos morrer para nós mesmos, para que aí a gente venha dar fruto. Um cristão que não morre para si, queridos, um cristão que não morre para sua vontade, ele não vai ser frutífero. Um cristão que não morre para o seu querer, um cristão que quer ser cristão, vivendo do seu jeito, ele não vai ser um cristão frutífero. E, aliás, no convite, fica bem claro no convite de Jesus. Jesus está dizendo, se alguém quer me seguir, precisa negar-se a si mesmo, precisa tomar diariamente a sua cruz e seguir-me. Não existe um outro tipo de evangelho, um meio termo. Essa é a condição do convite. Você quer ser meu discípulo? Você precisa abrir mão da sua vida. Você precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Amém? E esse último texto que eu li aqui, João 12, do 24 ao 25, vai dizer isso. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele vai continuar só. Mas se morrer, aí vai dar fruto. Queridos, quando nós morremos para nós mesmos, quando nós deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver para Ele, aí nós vamos dar muitos frutos. Aí as pessoas vão começar a ver a Cristo através das nossas vidas. Mas quando nós estivermos dentro da igreja, cantando louvores, em comunhão com os irmãos, ouvindo palavra, mas vivendo como eu quero, você vai ser só uma pessoa que é chamada de crente, uma pessoa que é chamada de cristão, mas a luz de Cristo não vai estar brilhando através da sua vida lá fora. Porque não é um nome. Para brilhar, queridos, para que haja vida, para que tenha frutos, precisa abrir mão da própria vida, precisa morrer para si mesmo. Amém? Uma outra coisa que Jesus fala no seu convite aqui. Tome diariamente, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz. Tome diariamente a sua cruz. Aqui não é fácil também não, né, queridos? O que isso nos diz? Tomar diariamente a sua cruz. É estarmos dispostos, queridos, e eu tenho falado muito sobre isso aqui. Tomar a nossa cruz é estarmos dispostos diariamente. Aqui eu quero fazer menção a isso ou dar ênfase. O texto diz isso. Tome diariamente, todos os dias a sua cruz. Tome diariamente, todos os dias tome a sua cruz e me siga. E tomar a cruz, queridos, fala sobre disposição diária de sofrer por amor a Jesus, se for preciso. Isso não significa, queridos, que a gente vai sofrer todo dia. Não é isso. Mas que não existe um evangelho de verdade que a gente não sofra por Cristo. Não existe um evangelho de verdade que nós não venhamos sofrer por Cristo. Esse evangelho não existe, queridos. Se alguém cantou um evangelho assim para você, é um evangelho mentiroso. Eu não estou falando que não tem alegrias, não tenha vitórias, não tenha conquistas, mas o evangelho de verdade, nós vamos sofrer por Cristo. E nós, não é só, nós precisamos, dentro do convite que Jesus faz, tem essa exigência. Você precisa estar disposto a sofrer diariamente por mim, se for preciso, você precisa se armar dessa disposição. Quer ver um texto que fala sobre isso? 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 12 ao verso 19, nós vamos ler. Pedro, porque os olhos do Senhor, deixa eu só confirmar, versículo 13, põe o 13 aí para mim já, versículo 13, do 13 ao 19, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque vocês praticam a justiça, olha o que diz o texto, queridos. Mesmo que vocês venham sofrer porque praticam a justiça, vocês vão ser felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados
para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Por que vocês permanecem em Cristo? Por que vocês servem a Deus? Esteja preparado para responder a qualquer pessoa. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Verso 17. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Até aqui, só até aqui, queridos. O capítulo 3, o verso 17, eu quero ler com vocês. Não, eu já li, já passei por ele. Era um outro texto que eu queria, mas eu acabei perdendo ele aqui. Mas, queridos, eu falo, uma outra observação quando se fala das exigências do convite, então tenha disposição de sofrer por Cristo. Eu sempre cito um texto aqui de Filipenses 1:29, que fala sobre a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, privilégio, mas também de sofrer pelo seu nome. E eu quero ler um último texto quando fala de tomar a cruz, que é Atos 5, 41, 42. Atos 5, 41 e 42. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres. Como que eles saíram do Sinédrio, queridos? Alegres. Alegres por quê? Porque eles receberam uma bênção de Deus. Eles receberam o trabalho que tanto eles estavam pedindo, a promoção, né? Alegres porque eles tinham acabado de comprar um carro novo, ou alegres porque saiu a casa própria, no Minha Casa Minha Vida, foi isso? Né? Saíram alegres porque eles conseguiram uma viagem, né, que eles tanto sonhavam, para Roma. Né? Por que eles estavam alegres, queridos? Por quê? Por terem sido considerados dignos de serem humilhados, ou sofreram por causa do nome. Né? Foram presos, foram açoitados. Eles estavam alegres, queridos, por terem sofrido por Cristo, serem considerados dignos de sofrer por Cristo. Queridos, isso está no nosso coração? Ter alegria. Alegria, porque muitas vezes nós passamos por situações de sofrimento, porque nós temos buscado, né, andar em conformidade com a vontade de Deus. Eu tenho buscado andar de acordo com a vontade do meu Deus, e por isso muitas vezes eu tenho passado por algumas dores, alguns sofrimentos que têm sido acometidos, mas eu me alegro. Se é por Cristo, eu me alegro. Amém, amados? Então o convite tem essas duas exigências: negar-se a si mesmo e tomar diariamente a sua cruz. Só que aí não tem só exigências, queridos. Eu quero, por último aqui, e vou concluir, vai ser bem breve essa palavra. Eu quero falar dos benefícios de aceitar o convite. E nós vamos fechar aqui. Amados, eu acredito que muitas pessoas, elas começam a frequentar uma igreja, elas começam a buscar a Deus, porque elas estão passando por algum tipo de dificuldade, alguma coisa que aflige. É verdade ou não é? Muitas pessoas começam a ir para a igreja, ou começam a buscar a Deus em algum lugar, de alguma forma, elas começam às vezes por causa de dores. É verdade ou não é? Às vezes problema no casamento, problema financeiro, enfermidade. Quando ela tem lá uma enfermidade, foi desenganada, aí ela sabe que tem uma igreja, tem um irmão, tem um amigo no trabalho que é crente, é cristão, aí ela vai lá e começa, ora por mim. O médico falou que eu, né, tenho essa enfermidade, que é muito difícil de ser curada, ou disse que até desenganou, né, ora pelo meu casamento está quase acabando, eu não sei mais o que eu faço. Ou financeiro, né, está todo enrolado, todo endividado, eu não sei o que eu faço. E por conta de algumas coisas dessas, as pessoas começam a ir para a igreja e começam a buscar a Deus. É verdade ou não é, queridos? Outras pessoas começam a buscar a Deus, às vezes não, está bem, está tudo bem.
Mas elas começam a buscar a Deus porque elas querem ser abençoadas. Elas querem um emprego melhor. Elas começam a buscar a Deus porque elas sabem que Deus abençoa. Eu vou buscar Deus, vou pedir para Deus me abençoar. Eu quero trocar meu carro. Eu quero ter a minha casa. É meu sonho viajar, fazer uma viagem no exterior com a minha família. Eu quero fazer isso, eu quero abençoar assim o meu filho. Eu quero ter condição de dar uma condição melhor para a minha família. Eu quero ter condição de pagar uma faculdade para o meu filho. Então as pessoas começam a buscar a Deus e a orar a Deus porque de alguma forma elas querem que Deus abençoe elas, né? De alguma maneira elas querem a bênção de Deus. Tá tudo bem, mas elas têm algo que elas não conseguem com o que elas têm, elas precisam de algo mais e elas começam a orar porque elas querem desfrutar disso e querem ser abençoadas, querem desfrutar de coisas boas e elas querem ser bem-sucedidas. Então elas começam a buscar a Deus, buscar pessoas para orar por elas, buscar uma palavra, né? Buscar um profeta, às vezes da maneira errada, às vezes da maneira certa, mas enfim, o que eu quero dar ênfase é que aí elas começam a buscar a Deus e começam a ir numa igreja ou em algum outro lugar que elas acreditam que Deus está naquele lugar e começam a buscar a Deus. Agora uma pergunta para vocês, queridos. Está certo ou está errado? Participem comigo aí. Não é uma célula aqui agora, um live, né? Mas eu dou essa... Está certo, queridos, ou está errado? Eu disse das pessoas começarem a buscar a Deus por isso. Está certo ou errado? Pode falar, sem medo. Aonde que elas vão buscar, queridos? Graças a Deus que elas comecem a buscar a Deus por isso, né? As pessoas começam a buscar nas suas necessidades, nos seus medos, nas suas aflições ou nos seus desejos do coração. E Deus, queridos, eu quero dizer para vocês aqui, queridos, não é errado buscarmos a Deus para a solução dos nossos problemas. Não é errado. Nem mesmo para desfrutarmos de coisas boas. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos que o nosso Deus é o Jeová Rafa, é o Deus que cura. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Ele é o Deus que prospera. Nós vemos que Ele é o Deus que concretiza e realiza sonhos também. Então eu não quero dizer com isso que está errado as pessoas fazerem isso. Amém, queridos? Mas, prestem atenção no que eu vou dizer. Mas não pode ser só isso. Mas eu quero voltar no texto com vocês de Lucas lá agora. Volta no texto de Lucas. O versículo 25. Versículo 25, nós lemos aqui, Jesus dizia a todos, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz. As duas exigências para aceitar o convite. Só que aí ele fala no 24, pois quem quer salvar a sua vida, esse vai perder. Ou seja, quem quer viver do seu jeito, da sua maneira, para si mesmo, vai perder. Mas quem perder a minha vida, e aqui não está falando de morte literal, mas quem morrer para si, para viver para mim, esse a salvará, esse vai ganhar. Aí no verso 25 ele diz assim, pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Em outras versões fala, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então aqui, queridos, eu quero dizer algo para vocês. Nós devemos buscar ao nosso Pai porque nós temos necessidades, né? E aplicar a fé. Ele é um Deus que cura. Queridos, eu quero encorajar você nessa noite. Continue buscando, Ele te cura. Continue buscando, Ele é a solução para o seu casamento. Ele é a solução de problemas que você possa ter. Continue, queridos. Ele é seu Pai que te ama e tem o melhor para a sua vida. E eu tenho dito aqui nesse lugar, não é só resolver problemas. Ele é o nosso Deus também, que realiza sonhos, realiza projetos. Salmo 37,4 diz que agrada-te do Senhor, tenha prazer nele, deleite-se no Senhor, e Ele vai atender desejos do seu coração, quando você o coloca como primeiro no seu coração. Então, queridos, eu quero te encorajar a fazer isso, mas, o versículo 25,
O que é que adianta tudo isso e o homem se perder? O que é que adianta buscar a Deus, receber cura, receber provisão, receber mudanças, seja qual área que for, ser abençoado, desfrutar de coisas boas e acabar se perdendo? O que esse texto que eu vejo nesse convite de Jesus, queridos, é que não adianta desfrutarmos de coisas boas aqui e perder a vida eterna. E perder a vida eterna. O que eu quero dizer para você aqui, mais uma vez, nosso Deus tem coisas boas para nós aqui? Tem. Mas nada pode se comparar com a vida eterna, queridos. E não adianta vivermos boas coisas aqui e nos perdermos. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta, queridos. Às vezes, você sabe, queridos, eu acredito que tem pessoas, e eu vou ver 2 textos com vocês aqui. Pessoas que às vezes são curadas, pessoas que às vezes são abençoadas financeiramente, pessoas que às vezes recebem algo que tanto pediram. Isso não significa que elas são salvas. Isso não significa vida eterna. Então o que adianta, queridos, nós pedimos, desfrutarmos de coisas boas, mas perdemos o principal. Eu quero ler 2 textos com vocês que falam sobre isso. Lucas 17. Do 11 ao 19. Lucas 17, do 11 ao 19. Olha o que diz aqui, prestem atenção, queridos. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Preste atenção aqui. 10 leprosos, 10 pessoas com uma doença terrível, que eram excluídos ali da sociedade, tinham que viver à margem da sociedade, né? Naquela época, para vocês terem uma ideia, eles tinham que viver longe ali, as pessoas chegavam perto, eles tinham que pôr a mão na boca e gritar: impuro, impuro! Ninguém podia se aproximar deles. Esses 10 leprosos, eles foram até Jesus porque eles tinham uma dificuldade. Eles estavam com lepra, né? Eles tinham essa dificuldade. E os 10 foram até Jesus, ficaram a certa distância, como eu disse, eles não podiam se aproximar, e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Quantas pessoas não estão indo até Jesus? Tem piedade, tem misericórdia, eu sei, eu não mereço, mas tem misericórdia, me perdoa, faz isso, me cura, muda o meu casamento, muda isso, muda a minha vida financeira, eu sei que eu fiz burrada, mas olha agora, eu vou perder tudo. E aí Jesus vai lá e abençoa. Como abençoou eles, ó. Ao vê-los, ele disse, Jesus, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Enquanto eles estavam indo, obedeceram a Jesus, estavam indo mostrar-se aos sacerdotes, eles foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, ele voltou, louvando a Deus em alta voz. Ele prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E esse era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se, vá, a sua fé te salvou. Queridos, os 10 foram curados. Os 10 foram até Jesus e gritaram: Jesus, tem misericórdia de nós, tem piedade das nossas vidas. Jesus teve. E os 10 foram curados. Só um voltou para agradecer, diz o texto. Só um voltou e deu louvor a Deus. Sabe, queridos, isso acontece. Pessoas recebem de Deus, pessoas são abençoadas por Deus, né? Às vezes nem voltam nem para agradecer, nem para louvar a Deus, nem testemunhar o que Deus fez nas suas vidas.
Então eles receberam, e o nosso Deus é um Deus bom que abençoa. Eles receberam, eles pediram e foram curados. Só que só um voltou. E só esse, no texto diz, levante-se, vá, a sua fé o salvou. A sua fé te salvou. Os outros 9 foram curados e foram viver suas vidas. Foram curados e foram viver suas vidas. Alguém voltou para agradecer? Alguém voltou para dar louvor a Deus? E aqui entra, queridos, o que eu disse no começo dessa mensagem. As pessoas estão buscando nas suas necessidades, e não é errado, como esses 10 estavam buscando. Só que só um voltou a Jesus. Né? Muitas pessoas recebem a cura, recebem a provisão, recebem um milagre no casamento, na família, mas nem todos aceitam o convite de Jesus. Nem todos aceitam esse convite de Jesus, a qual tem essas exigências, né? Que é para todos, mas tem exigências. Qual que é a exigência? Negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz. Nem todos aceitam esse convite. Tem pessoas que recebem as bênçãos de Deus, mas não aceitam esse convite para segui-lo. Amém, queridos? Um outro texto que eu quero ler com vocês. Quero que você abra em Lucas 16. Um pouquinho atrás, Lucas 16. O verso 19 ao 31. (16, 19 ao 31). Uma passagem muito conhecida. Diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão foi deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tão pouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Sabe o que eu vejo aqui, queridos? E com base nesse texto eu quero dizer algo para você. Eu acredito. E aqui você pode até... deixa eu até achar a palavra aqui. Não sei se a palavra é... Mas você pode achar até estranho, queridos, ou não é essa bem a palavra que eu quero colocar, ou se escandalizar com o que eu vou dizer. Mas eu acredito que tem muitas pessoas que não aceitaram a Jesus, e elas vão desfrutar de coisas boas nessa vida, mas não vão entrar no céu. Tem pessoas, queridos, e se você pegar para olhar ao nosso redor, de forma geral, a gente vê isso. Tem pessoas que às vezes não servem a Deus, não aceitaram o convite de Jesus, e às vezes desfrutam de coisas boas. E pode ser que até o final elas vão desfrutar de coisas boas. Como assim, pastor? Pessoas que não aceitaram a Jesus, mas elas estão bem de saúde, elas estão bem no casamento, elas estão bem financeiramente, elas
têm um bom status, elas às vezes vivem bem em família. Tem pessoas que vão desfrutar de coisas boas, mas se elas não aceitarem esse convite, elas não vão entrar no céu. E aqui não é uma palavra de julgamento minha, é o que a Bíblia diz. Como eu vejo nesse texto de o rico e do Lázaro, eu acredito piamente que tem pessoas que vão aqui desfrutar de coisas muito boas, mas não vão entrar no céu. Em contrapartida, queridos, enquanto muitas pessoas que decidiram viver para Cristo, pessoas que decidiram aceitar esse convite e pagar esse preço, de negar-se a si mesmo, de tomar diariamente a sua cruz e seguir, eu acredito que muitas pessoas dessas, que são filhos de Deus, como eu e você, que aceitaram, que têm renunciado à sua própria vontade para seguir a Jesus, vão passar por muitas lutas, vão passar por muitos sofrimentos, e eu não estou profetizando coisa ruim não, queridos, mas, queridos, quando estiverem no céu com Jesus, que essa vai ser a nossa grande vitória, quando estiverem lá no céu com Jesus, elas vão dizer, valeu a pena. Tudo que eu passei, toda a dor, toda a renúncia, tudo que eu abri mão, tudo que muitas vezes parecia que eu não ia aguentar, mas eu suportei, eu não desisti, eu permaneci firme, mas seja o que for, valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena ter passado o que eu passei, ter suportado o que eu suportei, ter sofrido o que eu sofri por Cristo, para estar aqui hoje com o meu Senhor. Valeu a pena, valeu a pena. Olha o que diz Lucas 9, 24, o texto básico que nós lemos. 9, 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Quem perder a sua vida por minha causa, não é perder de morrer, é perder de negar-se a si mesmo, é perder de abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Esse vai achar. Então, queridos, eu sei que muitas vezes é estranho dizer isso. Ninguém quer ouvir isso. Mais uma vez, eu não sou daqueles que ficam pregando um evangelho de sofrimento, não é isso. Mas que você entenda que esse convite é um convite à renúncia e é um convite à disposição de sofrer. E não tem um outro evangelho, um outro caminho. Quem serve a Cristo, quem decidiu aceitar esse convite, vai passar sim por um caminho de dores. Vai passar por sofrimento. E a palavra de Deus diz que o caminho é apertado. A porta é apertada, o caminho é estreito. Vamos passar, queridos. Lá em Pedro, a carta que eu li de Pedro, você vai ver vários textos que falam, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, com o fim de os provar. Se eu não me engano é 1 Pedro capítulo 4. Como se algo, a partir do verso 1, como se algo estranho tivesse acontecendo a vocês, mas alegrem-se na medida que vocês participam do sofrimento de Cristo. Então, queridos, seja o que for que nós estejamos passando. Eu disse para vocês que era uma palavra simples, mas porém uma palavra cristocêntrica nessa noite. Seja o que for que a gente esteja passando, queridos, vai valer a pena. Vai valer a pena. Se você, ainda que você não receba, e eu não estou dizendo que isso não vai acontecer, mas ainda que você não receba o que você tanto deseja aqui, isso não te impede de entrar no céu. O nosso alvo, queridos. Eu quero encerrar com 2 últimos textos. Eu quero que você veja um texto comigo. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao verso 18. 2 Coríntios 4, o verso 16 ao verso 18. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente nós nos desgastemos, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Próximo. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, eles produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E aí no 18 ele encerra dizendo, assim, queridos,
mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja difícil algumas situações, mesmo que você esteja, como eu disse aqui há semanas atrás, com um espinho na carne que você tem rogado ao Senhor, e o Senhor diz que não, o Senhor não tirou, mas Ele só tem dado graça para você suportar, mesmo que seja assim, queridos, fixe os olhos não naquilo que vê, mas no que não se vê. Pois o que nós vemos, queridos, é transitório, é passageiro, mas o que nós não vemos é eterno. É o que vai valer a pena de verdade. Amém? E um último texto. 1 Pedro, capítulo 1, verso 9. 1 Pedro 1, 9. Primeira Pedro, capítulo 1, verso 9. Apesar, queridos, da gente saber pela palavra que quando a gente vive para Cristo, aqui ainda neste mundo, eu falei aqui que passaremos sim por sofrimentos, é o caminho, o Evangelho não tem outro caminho, mas aqui ainda, queridos, a palavra diz que nós vamos viver muitas conquistas, grandes bênçãos, não é só dores, queridos. Como eu disse, eu não estou aqui pregando um Evangelho que aqui é só sofrer, 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 que bênção é só quando a gente estiver lá no céu, eu não estou dizendo isso. Aqui ainda tem muitas conquistas, muitas bênçãos, muitas vitórias, sonhos realizados, né? Tem inúmeros textos que vai falar sobre isso. Eu citei Salmo 37:4, que fala: deleite-se no Senhor, Ele vai atender os desejos do seu coração. Salmo 128, que diz que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos vai ser feliz e próspero. Então tem bênçãos aqui ainda. Amém, queridos? Mas mesmo que seja assim, a gente precisa se lembrar do alvo da nossa fé, que está em 1 Pedro 1,9. Pois receberão o resultado da sua fé. Outras versões diz: pois vocês estão alcançando o alvo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Sabe, queridos, o nosso alvo, nós estamos aqui, desejamos bênçãos, desejamos vitórias, desejamos conquistas, temos necessidades e colocamos diante do Pai, temos desejos e colocamos diante do Pai, mas nós continuamos, sabe por que nós continuamos aqui servindo a Deus? Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo quando às vezes quando nem tudo vai bem, porque nós sabemos que um dia nós vamos estar com o nosso Senhor. Um dia nós vamos alcançar o alvo da nossa fé, a salvação das nossas almas. Um dia nós vamos estar na eternidade com o Senhor, nós vamos estar no céu, nós vamos estar com Ele, onde a palavra de Deus diz que lá não tem enfermidades, lá não tem imperfeições, né? Lá não tem mais dores, lá não vai ter mais choro, lá não vai ter mais nada que nos faça sofrer. O que nós passamos aqui, comparado com a eternidade que nos aguarda, nada é. Por isso que Paulo fala, chama as suas dores, os seus sofrimentos de leves e momentâneos. Não é que não estava difícil, é que ele estava comparando com o que o aguardava. Então eu quero dizer para você, comparado com aquilo que te aguarda, queridos, seja o que for que você esteja passando, fica firme, vale a pena, porque nós vamos receber algo muito maior, algo muito maior. Guarda a sua fé, vamos combater o bom combate, terminar a corrida, guardar a fé, para chegarmos um dia a estar com o nosso Senhor. Amém? Eu sempre lembro de um texto também, eu acabo me lembrando muito nesses textos, até em momentos de culto fúnebre, que é um texto de Tessalonicenses, que diz, se eu não me engano, não sei se é 3 ou 4, que fala assim, para que a gente não se entristeça como os demais que não têm esperança, né? Nós que perdemos entes queridos. Mas ele fala assim, mas lembre-se que no ressoar da trombeta de Deus, com a voz do arcanjo, o próprio Senhor descerá dos céus, e aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, vamos ter os nossos corpos transformados, e nos encontraremos com o Senhor nos ares, e nós estaremos juntos com o nosso Senhor para sempre.
E aí ele fala, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Ele está falando ali num momento de morte, de perda. Ele fala assim, não se entristeçam como os demais que não têm esperança, porque nós temos esperança. Nós temos esperança que não é morreu aqui e acabou. Nós temos esperança que todos aqueles que dormiram em Cristo, todos aqueles que morreram em Cristo, um dia vão ressuscitar com um corpo glorificado, um corpo onde não tem mais pecado. Nós não vamos mais ter essa luta com o pecado diariamente, queridos. Não vai ter mais pecado. Nós vamos ressuscitar com esse novo corpo, um corpo incorruptível, né? Um corpo perfeito, queridos. E nós vamos estar para sempre. Essa enfermidade vai embora, essas lutas vão embora, essas dores vão embora. Naquele grande dia, queridos, vai valer a pena, seja o que for que nós tenhamos passado aqui, vai valer a pena, queridos, vai valer a pena. Amém? Eu quero, apesar dessa mensagem, eu vou encerrar aqui, despedir o pessoal de casa, e eu quero encerrar com o Ministério de Louvor aqui comigo. Quero dizer para o pessoal de casa, continuem firmes com o Senhor, aceitem esse convite de todo o coração e lembre-se de uma coisa, você não vai se manter firme pela sua força, você vai se manter firme pela graça do Senhor. O Espírito Santo que habita em você vai dar graça para você continuar atendendo esse convite, negando-se a si mesmo, estando disposto a sofrer por Cristo. O Espírito Santo vai dar graça para vocês. Amém? Deus os abençoe, que vocês fiquem na graça do nosso Senhor. Glória a Deus.